pessoal, meu nome é Angélica, estamos aqui em mais um episódio do quadro Saindo do Ninho e pra começar eu tenho duas notícias, uma é boa e a outra é ruim. A boa é que eu não deixei o gordinho assumindo aqui o quadro Saindo do Ninho, porque pra quem acompanha todos os episódios, sempre que sai, perceberam que eu não tava no último episódio, mas enfim, tô aqui de volta e apesar do gordinho tá gostando de encarnar um adolescente de 17 anos, eu tô aqui, gente. E enfim, e a notícia ruim é que, tipo, pra quem não sabe, a nossa sala de terceiro ano é bem pequena, então esse é o nosso último Saindo do Ninho. Mas enfim, vamos começá-lo com muito carinho e amor no coração, espero que seja divertido e vocês gostem bastante. Enfim, meninas, podem se apresentar, por favor. Vai? Eu começo, então. Meu nome é Maria Eduarda e eu tenho 17 anos. E, inclusive, já é o seu quarto episódio, né? Você gostou, né? Sim. Bom, eu sou a Nina, eu tenho 17 anos também. Tava tentando lembrar. Esqueci minha própria idade. Meu nome é Marjorie e eu tenho 17 anos também. E a pergunta é mais aqui pras meninas. Gente, há quanto tempo vocês se conhecem, assim, sabe? Pra ir iniciando o nosso papo aqui. Desde 2020. Do meio de 2020? Não, foi no começo. Foi no meio. Teve pandemia, né? Não foi vamos ter não. briga de casal na frente das câmeras. Foi... Menina, não pode falar essas coisas. Foi no meio de 2020. 4 anos, então, tipo isso. 4 anos, bastante. E, gente, como é que é esse sentimento de tá acabando o ano, sabe? Fim de terceiro ano. Vocês pretendem continuar se vendo depois de acabar o ano letivo? Como é que vai ser? Não. Não, cansei. Não, assim... Já passou muito tempo junto. Já tá bom. Assim, eu me sinto meio, sei lá, porque eu sinto como, né, se um ciclo estivesse acabando e realmente nossa rotina muda e os hábitos e tudo mais. Eu pretendo continuar vendo a Nina, mas, assim, também não é uma coisa totalmente vai ser tão frequente, porque a gente ainda não sabe onde cada uma vai estudar, tipo, se ela for estudar em São Paulo ou vice-versa, então talvez não seja uma coisa tão frequente que nem agora é, né? Que a gente se vê todo dia quando a Nina não decide faltar. Então... Disposição! Pra quê? Gordinho! Deixa baixo. Assim, eu tô aqui desde o 8º ano e eu vim pra cá de uma vida totalmente diferente. Então, meio que construir essa vida em volta da escola, em volta da Marjorie, em volta dos meus amigos. Foi diferente, né? Não era algo que eu tava acostumado a ter essa experiência. Então, eu acho que agora eu tô bem triste que tá acabando. E você, Duda? É diferente, porque, tipo, a gente passou muito tempo na escola e agora vai ser, tipo, uma coisa muito diferente. Então, eu tô me sentindo, assim, um pouco triste por estar saindo da escola, mas tô feliz por, tipo, estar saindo da escola também. Novas experiências, né? Sim. E vocês acham que estão preparadas pra, por exemplo, ir pra outra cidade, conhecer novas pessoas e iniciar um novo ciclo, como vocês mesmos disseram? Mais ou menos. Assim, é que, às vezes, eu sou meio introvertida. E pra mim é um pouquinho complicado começar, assim, tudo de novo, me enturmar no meio das pessoas e tal, eu sempre fico, tipo, muito na minha. Mas, ao mesmo tempo, como é um lugar que quase ninguém se conhece, vai estar ali todo mundo na mesma situação, tendo que fazer amizade tudo de novo, tendo que se enturmar tudo de novo, eu acredito que vai ser um pouco mais fácil, né? Mesmo assim, é meio triste, porque aqui a gente já tá acostumado, mesmo quando eu não estudava aqui, eu já conhecia as pessoas que eram daqui, então já era mais fácil. Mas mesmo assim é estranho, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Assim, eu tô estressada com essa parte da faculdade, mas a parte de se mudar pra outra cidade não me afeta muito, porque... Assim, eu sou de São Paulo e eu pretendo estudar lá, então é uma coisa mais tranquila, mas a parte da faculdade, que nem a Marjorie falou, de conhecer essas pessoas novas e ter que fazer esse ciclo todo de novo... É complicado. Vai ser difícil. E vocês acham que o jeito que vocês olhavam pra escola antes é a mesma forma que vocês olham hoje? Por exemplo, quando vocês estavam no fundamental, sabe? Que era aquela diversão, sei lá, brincar de massa de modelar, comer terra e tal. E agora a gente tá no terceiro ano, é um turbilhão de emoções, é prova, é preocupação com o vestibular e as datas que estão chegando, parece cada vez mais perto. Como é que tá sendo isso pra vocês?
Então, muito estresse, né? Às vezes dá umas crises, assim, uns, ai meu Deus, e agora? Mas não tenho mais o mesmo olhar que antes, né? Lógico, até eu vejo muita diferença do primeiro pro terceiro ano, porque no primeiro a gente ainda via tudo tipo assim, tá longe, vai demorar. Essa que agora tá muito Vou boa. assistir um sabia. vídeo aqui no Chromebook, ou sei lá, vou fazer qualquer outra coisa, porque ainda tá muito longe o Enem, tá muito longe a FUVEST, tá muito longe tudo. Então a gente não pensava tanto, né, que nem a gente pensa agora, como tá se aproximando. Era uma coisa muito na brincadeira. No segundo ano a gente já tava mais assim, mas mesmo assim tava meio do mesmo jeito que o primeiro, né? Mas aí entrou no terceiro ano, bateu um desespero, assim, uma coisa. Eita, agora eu vou ter que estudar. Então, agora eu vou ter que estudar realmente, que agora é decisivo, assim, né? Entre aspas. E é muita pressão também, né? Querendo ou não, é um ano de muito nervosismo, muita pressão. Porque você pensa, as pessoas pensam como se fosse uma oportunidade única. Como se você só pudesse, como se todo o seu futuro fosse se definir agora. E nada pudesse mudar depois, sabe? Esse ano ou nada. Então, tipo isso. E aí é bem preocupante, mas assim, acho que as coisas têm que ser levadas mesmo assim na leveza, porque senão a gente fica louco, né? Surta assim um pouquinho. Aí não dá. Eu olhava a escola diferente, tipo, eu ia pra escola brincar, então, tipo, Eu também. vamos brincar hoje. Aí entrou o Fundamental 2, vamos continuar brincando, mas, tipo, estudar um pouquinho. Mas brincar mais. Aí chegou o ensino médio, vamos estudar, mas ainda tinha brincadeira. Agora no terceiro ano. Agora não tem brincadeira. Agora eu sei estudar. Estudar, eu vou sofrer. Estuda. Acho que a única coisa que a gente ainda tem um pouco de direito, assim, é talvez mendigar a aula do soninho pro gordinho. Mas nem verdade. isso a gente tem, né? Não é gordinho, Inclusive, tá devendo a gente. Aula passada ele falou que ia Né? dar um Ele tempinho tá pra devendo, gente. Ele tá devendo, gordinho. Dar um tempinho pra gente e não deu nada. Tá devendo? Enfim, Não acabou o ano ainda, gente. promessas não cumpridas. E Acontece. uma coisa que você comentou, Marjorie, é sobre... Eu acho que é um sentimento coletivo. Por exemplo, quando a gente tá no primeiro ano, sei lá, é uma confusão de sentimentos. Tipo, a gente tá entrando... tipo, são muitas mudanças, né? A gente sai do nono ano. E, inclusive, o nosso nono ano, né, foi bem complicado, porque era pandemia. Aí a gente entrou no primeiro ano do ensino médio, tipo, meio assim, turbulento. Era meio aula online, aula presencial. A gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Aí era extremamente cansativo. E foi difícil mesmo pra lidar. Aí, segundo ano, a gente começa tentando pegar um pouco mais firme, e agora chega o terceiro ano, é aquele desespero. Enfim, eu acho que esse é um sentimento coletivo que todo mundo carrega. Acho que é esse desespero mesmo. Foram meio que vários baques, um atrás do outro, né? A gente saiu do nono ano, começou a pandemia. A gente nem teve nossa formatura, porque o nono ano aqui eles vão pro NR, né? Ganham viagem. E a gente não teve isso, então Nossa, já viagem ficou... foi dentro de casa. Nossa, no YouTube. Aí a gente teve esse meio online e presencial no primeiro. Aí no segundo a gente meio que levou um susto, porque a gente perdeu tudo no primeiro. Eu não lembro de nada do meu primeiro ano. Aí quando entrou no segundo, eu meio que tipo fiquei, tá bom. Só que aí eu meio que descuidei dos estudos e eu quase repeti de ano. Aí eu levei um susto, aí no terceiro chegou o baque final, que tá tipo, acorda. Eu acho que foi um ano que passou muito rápido, assim. Sim. Passou o nono ano, aí passou o primeiro nessa situação de voltar só no final do ano. E aí o segundo, que a gente tava se reacostumando com a rotina e tudo mais, passou assim, voando. Porque enquanto a gente tava se reacostumando com tudo isso de novo, o tempo tava passando. Então até quando a gente pegou no tranco, acabou o ano. E aí já tava no terceiro, e aí o tranco tem que estar ali. Entendeu? Não tem esse mesmo negócio, segundo ano, essa mesma, entre aspas, assim, folga. Você tem que estar ali, você tem que estar disposta. Você tem que estar disposta. E é isso, você tem que dar o melhor, assim. E da perspectiva de vocês, nessa correria do dia a dia que a gente tem aqui na escola, é muita coisa para lidar. E para vocês, tipo, qual foi o papel dos professores, sabe? Durante todo esse processo de educação e, enfim, tudo que a gente viveu na escola até agora. Assim, foi essencial, lógico, porque, inclusive, no final do ano passado, eu também quase repeti de ano, né, um adendo aí. Parceiras em tudo. E, querendo ou não, os professores, tipo, ajudaram muito a gente, conversaram muito com a gente, tipo, assim, incentivaram e falaram que realmente foi um ano complicado, mas que ia dar tudo certo, mas que a gente tinha que se comprometer, que se a gente passasse de ano, a gente realmente ia dar o nosso melhor no terceiro ano. Então, assim, foi realmente essencial, porque eu acho que sem essas conversas e sem a total ajuda deles, não só durante as recuperações, mas
ao longo do ano e ao longo dos anos que a gente teve, foi essencial. Querendo ou não, eles sempre servem como um guia pra gente, assim, de tudo. E eles sempre estão ali dispostos a ajudar, sabe? Muitos professores estão ali abertos a ouvir nossos, às vezes, alguns problemas. Não só problemas relacionados à escola, mas da vida, assim, também. Então, eu acho que sempre foi essencial, mesmo, assim. Eu lembro que no primeiro dia de aula do terceiro ano, foi uma segunda e a gente teve aula com o Dino. E ele já começou a aula, tipo, falando que tava com saudade da gente. E ele desenhou um gráfico de alunos. De, tipo, tinha 3 perfis de alunos. Ai, meu Deus, eu lembro disso. A pessoa que tá estável, uma pessoa que só queima na largada. Aí uma pessoa que vai melhorando ao longo do ano. E, tipo assim, eu acho que aquilo foi meu primeiro susto do ano. Eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Porque eu quero ser a pessoa estável, só que como é que eu chego até lá? Porque depois que você sai das férias, pra mim, pelo menos, é muito difícil estabelecer uma rotina de novo. Sim. Aí eu fiquei olhando aquilo, fiquei totalmente perdida. Aí durante aquela primeira semana, todos os professores foram conversando com a gente teve aquele bate-papo com o Denis, né? Que todo mundo sentou no puff, conversamos. Aí eu senti, tipo, uma energia bem diferente. Então eu acho que eles abriram minha mente pra, tipo, a jornada que vai ser o terceiro ano. Sim, é bem diferente mesmo. Por exemplo, eu entrei no primeiro e eu vim de outras escolas. E todas as escolas que eu estudei, eu não quero puxar saco do ângulo, né? Mas é muito diferente a relação dos professores aqui em relação a outros. O apoio que a gente recebe aqui é extremamente diferente, né? Eles são nossos amigos si. mesmo. Os professores em si, tipo, a inteligência dos professores que a gente tem aqui, eu nunca vi nada igual. Tipo assim, a gente literalmente tem gênio dando aula pra gente. Sim. Eu não entendo. Tipo, meu Deus, você faz isso pra passar seu tempo, assim? Que isso? Você não tem nada a Você tá fazer. perdendo seu tempo aqui. Então, eu nunca vi, tipo, isso em outras escolas. Eu já estudei em várias escolas antes de estudar aqui no ângulo e realmente, tipo, esse apoio que a gente tem aqui eu não via em outros lugares. Era sempre assim, era ali na aula e depois acabou, sabe? Acho que se visse na rua, assim, nem tinha uma cumprimentava. Sai correndo. Tem gente que não conhece. Porque não tinha esse apoio que a gente tem, não tinha essa intimidade, entre aspas, assim, que a gente tem com os professores hoje em dia. Então, era muito, assim, realmente ali aula e acabou. E até por causa disso, as aulas eram muito mais difíceis pra prestar atenção, sabe? Quando você não tem uma conexão com o professor, não... Às vezes a matéria não entra na sua cabeça, porque ou eles não entendem o seu jeito de aprender, ou tem várias situações, né? Então, ter professores aqui que a gente tem uma amizade além da escola tornou muito mais fácil pra eu entender o conteúdo que tá sendo passado, essas coisas. Tipo assim, você não precisa gostar da matéria, mas se você Sim. gosta do professor, já Já ajuda dá muito. certo. Sim. Ajuda muito. E, tipo, são pessoas que a gente sabe que se mesmo lá na frente a gente estiver precisando e procurar, eles vão estar lá, sabe? Sim. Eu vejo isso em muitos professores aqui do ângulo. Que mesmo, mano, você saiu da escola, eles vão estar lá pra você, sabe? E aqui no colégio a gente recebe eu acho que a gente recebe esse apoio não só dos professores, mas acho que de toda a comunidade escolar, de todos os funcionários, a gente recebe esse carinho, essa preocupação de saber se a gente tá bem, sei lá, se a gente tá com uma carinha meio triste, se a gente tá passando, já pergunta se tá tudo bem. Eu sinto muito esse carinho. Nossa, a assim. tia da cantina sempre cuida de mim. Amo você, tia. E, Nina, uma coisa que você comentou que eu tava pensando nisso, tipo, umas semanas atrás, sobre esse gráfico do Dino, que eu também fiquei pensando muito nele. E eu fiquei meio assim, sei lá, porque eu não conseguia me enxergar em nenhuma das 3 retas. Eu não sentia que começava muito bem e continuava assim, né? Que começava mal e piorava. Eu não tava me encontrando em nenhuma. E eu falei assim, nossa, então eu acho que eu tô ferrada. E ele ainda falou, né, tipo, a reta de cima não, vocês não podem seguir essa reta aqui. Eu assim, Aí, sei lá, eu acho que o terceiro ano é um negócio tão maluco que eu acho que eu tô mesclando entre as 3, sabe? Eu tô assim. Sei lá, é um desespero, gente, que eu não sei. Enfim, e a conversa do Denis também que você falou foi muito boa, assim, pra, acho que acalmar, porque eu comecei o terceiro ano muito nervosa, pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida, sei lá, vai ser só estudos, como é que eu vou lidar, e também os professores orientando sobre o curso que a gente vai seguir, enfim, todo esse apoio é extremamente importante, eu acho, pra gente seguir um bom ano. E, gente, tem alguma memória ou momento que vocês gostariam de compartilhar aqui com a gente? Que vocês viveram aqui na escola, juntas, ou qualquer coisa? Um momento feliz.
Não pode. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem mais uma coleção de momentos juntas, principalmente nós duas, mas até com a sala toda, por mais que a gente não seja uma sala totalmente unida, assim, né? Entre aspas. Né? A gente tem uma coleção de momentos juntos também, tipo, chamar os paraninfos, essas coisas. Então, eu acho que. Eu filmei, inclusive. Foi muito bom. Faz o vídeo. Aí, tipo, eu acho que a minha memória preferida, no fim, vai ser essa coleção de memórias que a gente tem. Assim, eu tenho uma memória muito boa, assim, da escola em relação à Nina, que foi no primeiro ano, quando a gente tinha acabado de entrar aqui, e a gente ficou de recuperação em uma matéria só. Olha! Nossa, que felicidade! Gente, eu fiquei muito feliz. Muito tempo atrás. Mas foi a primeira vez que eu fiquei de recuperação, assim, na vida. Eu fiquei meio assim, meu Deus. E aí a gente fez a prova e passou. E aí eu lembro que a mãe da Nina veio buscar a gente e falou assim, eu vou levar vocês pra comer agora, porque vocês merecem, vocês passaram de ano. E eu fiquei tipo, Aí ano passado foi a mesma coisa. E foi assim, ano passado foi um sufoco, né? Foi um sufoco muito grande. Mas foi a mesma coisa, sabe? E em relação ao que a Nina falou, dessas memórias, tipo, eu também penso, por mais que a gente não fale tanto, assim, durante os anos, né? A gente fique mais na nossa e tal, querendo ou não, a gente cria momentos até, porque assim, dando risadas, com algumas coisas que os professores falam, Sim. enfim, ou um momento realmente que né, a gente chamou nossos paraninfos, ou correr elegante realmente, ou sei lá, amanhã a festa junina, enfim. Querendo ou não, são momentos que a gente vai lembrar e que vão ficar na nossa memória, mesmo não sendo uma sala tão unida, assim. Sim. A gente precisava melhorar isso. Agora, no metade Gente, tá do faltando ano, 6 meses. Não querem acelerar isso, não. A gente tem que juntar todo mundo, sentar em grupo lá no meio. Vai todo Aí, mundo conversar. falar os problemas. Eu acho que uma memória, em É geral... com suas crianças. Eu já falei isso nos episódios anteriores. Então, se não assistiu, vai lá assistir, tá bom? Isso aí. Obrigada. Mas uma memória geral, acho que é a energia que tem aqui na escola, sabe? Que a gente não vai ter de volta isso. E também em relação aos professores. A gente já falou dos professores, vamos falar de novo. A aula deles é bem legal. Então, tipo, uma aula que eu vou gostar... que eu tenho... Opa! Uma memória vai ficar muito marcada é as aulas do Henrique. Ai, Nossa. sim, nossa. Porque- Beijo, Henrique. Acho que as aulas incríveis. do Henrique e as aulas do Nick também, porque ele... Gordinho, você também, tá bom? Gordinho também. Ah, o gordinho não. Eu vou lembrar do Gordinho falando que a gente tem que anotar os exercícios, tem que mandar pra ele, senão a gente fica sem nota. Eu vou lembrar do gordinho falando, dá bom dia pra mim, seus mal educados. E também do Denis falando, que dia é hoje, que dia É, é hoje, Sexta-feira. Ah, sexta-feira. só que agora a gente não tá tendo aula com ele Sim, sexta-feira. mas acho que Mas mas continua mesmo assim, sendo, continua sendo, todos os sexta dias gostosa. Até na terça ele entra e fala, que A dia é terça hoje, fica melhor por causa terça-feira. dele. Sim, realmente. E agora, pra vocês, gente, o quão desafiador é, sabendo de toda essa correria que a gente tá vivendo agora no terceiro ano, o quão desafiador é equilibrar os relacionamentos com tudo isso? Assim, meio complicado, né? Porque... Falar o mínimo. Não, porque, assim, às vezes a gente passa alguns estresses na escola, e a gente chega em casa, sei lá, é sexta-feira, me estressei na escola, vou ver tal pessoa, vou sair com tal amigo, e você acaba, às vezes, sem Descontando, querer, né? passando isso pra pessoa, porque é um nervosismo que já tá ali há um tempo, é uma coisa que tá te acompanhando, querendo ou não. Ontem, por exemplo, eu fui comer pastel com minha mãe e eu comecei a chorar de rir. E depois comecei a chorar de verdade. E eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar. E minha mãe, você chorando por quê? pastel tá ruim? Ela falou, por que você tá chorando? Eu falei, eu não sei. Então, tipo assim, são coisas que a gente acaba até não tendo um controle. Que você só tá sentindo, você tá agindo no modo automático. Então fica às vezes meio difícil, assim, até pra conciliar uma vida social, assim, porque às vezes você pensa, queria sair, mas eu tenho que fazer a TM. É, gente, Mas depois eu do tenho terceiro que você não sai estudar. mais. Acabou. Então, aí é meio assim, em alguns momentos é meio complicado, sabe? Conciliar tudo isso, mas também sei que é um ano apertado, é um ano de sufoco, e que a gente vai ter agora as férias também, né, pra dar um... Relaxado, né? E depois, eu acredito que vai ser um pouco mais fácil, né, porque já vai ter passado, porque todo mundo se preocupa muito com a escola, depois chega na faculdade... E você preocupa com a faculdade. É. Não vejo a hora. Não, sim, sim, se preocupa com a faculdade, mas na minha visão, tipo, é um negócio que você tem mais controle, Sim. assim, é um negócio mais leve, sei lá, penso assim. Assim, namoro é difícil. Amizade é difícil, a não ser que você tem que lidar com a pessoa todo dia. Fica mais difícil ainda, mas a gente dá um jeito.
E eu acho que, graças a Deus, eu tenho muito apoio da minha mãe, né? Sou eu e ela desde o começo. E me inspiro muito nela. Ela é uma mulher super poderosa, forte. E ela me ensinou que eu não posso me cobrar tanto quanto eu me cobro. Porque eu sou muito chata comigo mesma, eu sou muito exigente. E eu fico muito triste quando eu vou mal nas coisas, porque eu tô com aquela mentalidade que depois desse ano acabou. Ou eu entro esse ano ou não entro mais. Aí. E ela tá tentando, sabe, me levantar desse buraco, mas às vezes eu acabo, tipo. Não sei, eu tô tão dentro da minha cabeça que eu não dou atenção. Aí, eu não sei, fica meio que uma bagunça e nada faz sentido, mas aí no fim tudo se resolve. Eu acho que a família realmente, muitas vezes, os amigos, a família em si, Sim. tipo, na minha casa, a minha irmã e a minha mãe são realmente essenciais pra me ajudar, porque muitas vezes eu tô, tipo assim, o que eu faço agora? Sim. Meu Deus do céu, e faculdade, e o que eu vou fazer, e pra onde eu vou? E a minha mãe, querendo ou não, ela me acalma muito, porque tem muitas opções, entendeu? Tipo, você não vai ficar na rua, Não é só você esse não ano vai, que a gente tem você pra não entrar na vai, faculdade. então é só Não. esse ano que você ainda tem tempo, tipo assim, sabe, você tem muitas possibilidades no Brasil inteiro, ou você quer ir pra fora, ou, enfim, tem muitas possibilidades. Sim. Então, não tem só um lugar. Eu sei que todo mundo espera um padrão, mas, tipo assim, não é só aquilo que existe, sabe? E realmente a minha família, por exemplo, que nem a mãe da Nina, me ajuda muito em relação a ficar mais de boa em relação à escola e esse nervosismo todo. Porque realmente é muita coisa. Sem contar a relação que a gente tem entre famílias, né? Então. Minha mãe com você e... Sim, a minha mãe com ela. Então, tipo, a gente tem essa relação. E o que a Karina falou é verdade. Às vezes a gente não tá se aguentando mais, Sim. porque a gente se vê todo dia, Mas acho que como vocês estão juntos, é mais mas a fácil de gente lidar. consegue conciliar, Sim. a gente conversa, a gente se resolve. Muitas vezes até a gente... Muitas vezes não, algumas vezes a gente já acabou brigando, assim, de ficar um A tempo gente sem é se duas falar. cabeças duras, briga e não tem um ego Mas- enorme e mas não quer voltando, falar. Mas a gente acabou voltando a se falar porque, querendo ou não, a gente se vê todo dia. E é uma amizade que faz muito bem uma pra outra, sabe? Então, fica mais fácil. E a gente, tipo, depender da outra, uma depender da outra, foi muito essencial nesse ano, porque a gente meio que construiu uma rotina, sabe? A gente vai estudando durante a semana e toda quarta-feira, quinta-feira, antes da prova, a gente vai almoçar em algum lugar e a gente revisa tudo. Aí, tipo, o que eu não entender, ela me ensina, o que ela não entendeu, eu ensino pra ela. Então, sabe, a gente realmente tá apoiando muito uma na outra pra conseguir passar esse ano na tranquilidade. Enfim, gente, eu acho que pra comentar, eu acho que o terceiro ano é isso. É uma bola de neve e todo mundo carrega esse mesmo peso. É complicado. E outra pergunta que eu gostaria de fazer é pra vocês, apesar de, tipo, vocês já terem comentado, tem muita cobrança em cima da gente seguir um padrão e o que a gente vai ser, mas vocês já têm alguma coisa definida sobre o que vocês querem fazer? Ou não só, eu não digo só em questão de faculdade, ou qualquer outra carreira, seja for mudar de cidade, trabalhar com alguma coisa, ou objetivo em mente? A gente, assim, tinha um objetivo até que parecido, lógico, não no mesmo curso, porque eu quero fazer direito e a Nina quer fazer psicologia. Mas a gente pensava, assim, numa mesma coisa, assim, as duas queriam estudar na mesma faculdade e morar perto uma da outra, ou tentar dividir um AP, enfim. A gente tinha essa meta, mas como não é um negócio, assim, totalmente fácil, né, envolve muita coisa, a gente... Não depende só da gente. não depende só da gente. Então, por mais que a gente tenha esses planos, não é nada certo, sabe? Então... É que é difícil, tipo, ficar pensando nisso. Por mais que seja o terceirão e a gente tenha que, tipo, não, Sim, então... não é obrigatoriamente a gente tem que, vou passar nessa faculdade, entendeu? E vou fazer esse curso. A gente pode mudar. Mas eu acho que, tipo, na minha opinião, na minha visão, no caso, eu sei um curso que eu quero fazer e é certeza, mas ainda, tipo, tem dúvidas de pra onde eu quero ir, entendeu? Se eu quero morar em São Paulo, na capital, ou se eu vou ficar por aqui, ou Sorocaba, que é perto, ou não sei. Então, acho que é muita coisa. Você pensa também na família, você pensa nos amigos, você pensa em fazer esse novo ciclo, e você pensa assim, vai acabar a escola e eu vou estar desempregada. E aí você... Acabou as férias. Além da faculdade, você tem que, né, pensar Trabalhar. ali o que você vai fazer. Então, até essa questão de estar em outra cidade pra arrumar um emprego, tipo assim, né, você tem que morar em algum lugar também.
Então, é uma situação realmente meio complexa. Mas são muitas opções. Assim, né? Eu acho que eu sempre soube exatamente o que eu queria, só que eu ficava me negando isso, porque eu fiquei muito nervosa que eu não ia conseguir criar uma carreira dentro daquilo que eu queria fazer. E, tipo, eu lembro quando eu era pequenininha, eu brincava com minha melhor amiga de infância de FBI, sabe? A gente tinha até os... Como é que chama? Esse negócio lá... Crachá? É, tipo isso, aquele negócio que eles mostram, tipo, nós somos FBI. Aí, tipo, Distintivo. É, isso. Aí a gente sempre brincava assim e... Só que eu nunca pensava, assim, que eu ia conseguir fazer isso. Até que veio um psicólogo aqui na escola dar uma palestra, no primeiro ou no segundo ano. E, assim, eu acho que meio que abriu a minha cabeça um pouco. Aí eu fui dormir e eu acordei no outro dia. Você é psicóloga. Foi isso? Não, eu juro por Deus. Juro por Deus. Eu fui dormir, eu acordei no dia seguinte, a primeira palavra que eu pensei foi psicologia. Aí eu falei, tá, mas eu não quero fazer clínica, eu vou querer fofocar, não vai dar certo. Aí veio forense. Aí do professor de biologia, ele me recomendou Drauzio Varela pra ler a trilogia dele. Aí eu me apaixonei por esse mundo e eu quero ir pra psicologia forense, né? Trabalhar com os malucos mesmo. Legal. Eu decidi, assim, fazer direito por, sei lá, a minha vida toda foi um negócio que eu sempre tive vontade. E vai ser muito boa, discute. E que nem a Nossa, minha família sempre falava, quando você quer alguma coisa, você discute até você ter razão e não sei o quê. Então, tipo assim, você dá muito argumento. E aí todo mundo falou assim, você combina com direito. Só que assim, além da minha família falar isso, eu já tinha vontade realmente de fazer. Porque na realidade eu quero fazer direito, mas eu quero ser juíza. Só que você tem que exercer, né, há um tempo, enfim. Mas já era uma coisa que eu tinha em mente, eu já tenho esse foco de querer ser juíza depois, enfim. Então, acho que já era um negócio que eu já pensava há muito tempo. Não só cheguei no terceiro ano e falei, agora, tem que decidir o que eu vou fazer. Mas não, já tinha pré-existente. E depois dessa correria toda, todo esse processo, que não é nada fácil, inclusive, que é viver o terceiro ano, o que vocês vão sentir mais falta depois de se formarem? Vim pra Por escola, mais- acordar. Por Vou pra mais- escola hoje. Por mais brega que seja, eu acho que a gente vai sentir mais falta uma da outra, porque não vai ser tão contínua, mas... Eu sei que você me ama, eu sei que você me ama, vai. Acho que vocês não vão se separar assim. Não, mas tipo assim, né? Aqui a gente acorda e a gente, tipo assim, primeira mensagem que eu recebo no meu celular é essa praga aqui, me acordando, falando, não esquece de fazer isso, você vai hoje? Eu não. Porque ela nunca vem. Ela falta bastante, sabe? Não. Então, Eu fui a semana toda semana passada. Semana passada. Você faltou Aí- essa semana? Faltei essa semana? Não Nem sei. lembro. Eu acho que não. sim. Não? Eu acho que sim. Não, da Gente. Fernanda. Não é mesmo, faltou. Mas assim, eu acho que essa rotina em volta da escola, justamente essa rotina que a gente construiu, ele meio que vai desabar depois que a gente sair. A gente vai ter que construir um mundo totalmente diferente, uma vida totalmente diferente, sem tanto apoio dos nossos pais, da nossa família, porque a gente meio que tá, né, começando a nossa vida. A gente aos poucos vai ganhando essa responsabilidade de cuidar de nós mesmos. E agora tá acabando, agora vai ser tipo assim, acabou, agora você tá sozinha. Então, eu acho que saudade do apoio, da rotina. Eu acho que, por incrível que pareça, eu vou sentir falta de uma rotina, realmente. Porque você, tipo, chegar em casa e pensar, cheguei da escola. Não tenho aula à tarde hoje. Nossa! Vou dormir. Nossa, não tenho aula à tarde hoje. Ou, tipo assim, de segunda-feira, depois de 50 milhões de aulas e plantão e não sei o quê. Cheguei em casa, agora eu vou dormir. Tipo assim, É um alívio. é uma sensação, querendo ou não, tipo assim, um alívio. E é uma coisa que é uma rotina, sabe? Querendo ou não, vim pra casa do dia, ver os professores. Acho que eu vou sentir muita falta disso, de ver os nossos professores. Por mais que o gordinho seja, assim, 7 horas da manhã e ele esteja enchendo o nosso saco. Aparecer gritando na sala. Aparecer gritando. Nossa, ele bate a porta, gordinho. Você não Ele faz bate. ideia do quanto eu odeio isso. Ou Gordinho, mandando, tá escutando isso? ou mandando a pô gente mesmo. dar bom dia pra Abriu ele. o computador. Ou falando, guarda o celular dentro da bolsa ou na caixinha. Celulares no lugar, É. celulares no Não, lugar. agora ele fala,
coloco o celular onde eu não possa ver. Ai, gente, e o oi do Henrique? Oi! Nossa, esse Também Henrique, Esse é o mais legal. Juro Pô, por dá um Deus. susto. Você Nossa, dá uma ai, piscada, você acorda na hora. Mas assim, ou o Henrique falando, brigando com os meninos, tá? É. Tipo assim, é uma coisa que, querendo ou não, fica marcada, assim, Sim. porque acontece toda semana. Bastante que a Toda nossa- semana, todo toda aula. dia. Então, Tanto que a acho nossa camiseta vai ser todas as frases dos então, professores, né? A gente tem que parte mostrar mais que não pode marcante ver. deles. então eu acho que realmente é um É negócio verdade. que eu vou sentir falta, assim, dessa rotina. Por mais que eu reclame de acordar cedo, né? Porque Nossa. nesse frio, acordar às 6 horas da manhã é triste, né? Mas é uma coisa que a gente sente falta depois. Eu acho que, pra mim, eu acho que é uma mescla, assim, de tudo que vocês três falaram, sabe? Eu vou sentir falta da rotina, das minhas amizades aqui na escola. Acho que eu vou ficar perdidona, sabe? Sim. Sei lá, o que Agora eu é faço? sozinha. Como é a minha vida sem a escola? Sei lá, eu não sei o que eu vou fazer. Porque acho que não tem ninguém na nossa sala que vai pra mesma faculdade, pro mesmo É projeto. muito porque a gente difícil, não sabe, né? Quem É. vai passar ou não. Então, Mas é isso. se todo mundo for... Vou pensar sabe a positivo. gente Vou vai pensar pra positivo. faculdade. gente. Todo mundo vai Se passar. todo mundo for pra faculdade, paga, a gente vai todo mundo se encontrar lá na cidade vizinha. Sim. É. Enfim. Se fosse isso, ia ser muito bom, porque a gente já se conhece, mas não é. sim. A gente sabe que não é. É complicado, mas seria muito bom se acontecesse. Uhum. E, gente, a conversa tá sendo muito boa. A gente tá pertinho de encerrar o nosso episódio. Mas antes eu queria pedir pra vocês falarem um pouco de como tá sendo as vendas do terceiro ano. Que dia que Deu são. uma pausa as vendas agora. É, deu uma pausinha Mas porque, ia voltar. né, tivemos alguns problemas técnicos, né? Sim. Só que semana que vem já começa de novo, Isso. né? Venham, tá mais barato que a tia da cantina. Desculpa, tia, mas... Desculpa, mas, né, tem que ser honesta. E, enfim, é às quarta-feiras, né? Durante os intervalos, somente para o ensino médio. E a gente vende salgado, doce, enfim, a gente vai lá ajudar o terceirão. Sim, por favor, formatura tá aí. Assim, eu acho muito... É que no começo que a gente começou a fazer as vendinhas, a gente não sabia ainda se ia fazer formatura, né? Nossa, Porque a tava gente um tava negócio super assim, perdida. vai Eu acho que agora a gente vai pegar. vai fazer Exato. festa, vai fazer Sim. colação de grau, vai É. fazer isso, vai fazer aquilo. E aí agora já é um negócio definido, então é um negócio que a gente consegue Agora tá pegar em mais, Tem que desespero. fazer assim. enfiar na boca da pessoa e falar, É, paga agora. agora você 10 paga, reais. Você tocou, você vai comer, sabe? Olhou? Não, Bora, aceito, paga. não aceito fiado. Paga É, na a hora. gente não pode mais fazer isso, porque, ó, o pessoal tá devendo. Primeiro ano, por favor. Paga a gente, vai. Paguem, por favor. Ajuda o terceirão. Eu conheço uma agiota, tá, gente? Eu vou atrás dos de pais de quem deve. vocês, tá? Vocês não pagarem mais. Se vocês quiserem, quando vocês estiverem no terceiro ano, a gente manda um precinho, Pix, assim. É um é. Pix. Mas paga a gente. Por favor. Mas assim, eu acho muito importante até, tipo, a gente faz os correios elegantes, trabalhar na festa junina, por mais que, assim, dê um trabalho, porque... É, vai ser legal. Então, porque por mais que dê um trabalho, assim, muito grande, porque, querendo ou não, não é só a nossa Tá sendo um sala, estresse. Na verdade, também. juntou o nono, né? então, juntou o Querendo ou não, nono é bem com o grandão. terceiro, e querendo ou não, os nossos horários não batem com os dele, porque enquanto a gente tá em aula, eles estão em intervalo, e aí assim vai. Eu acho que vai ser um negócio que vai valer muito a pena, porque querendo ou não, a gente vai estar se ajudando um ao outro, Sim. cada um no seu turno vai estar E dando ali tudo de Um si. recado aos Faz pra todo papais que mundo. vão na festa junina, por favor, comprem a nossa barquinha. Vai estar Por escrito favor. Formandos 2023, Isso. bem Bonitinho, brilhoso. Vai ter milho, glitter, vai estar pipoca, lindo. chocolate quente. Obrigada, gente. Isso, gente. E uma coisa, tipo, já vai até dar certo com a próxima pergunta que eu vou fazer. Gente, um conselho pra quem vai ir pro terceirão, segundo, que vai pro terceirão ano que vem. Uma das coisas mais difíceis que eu acho que a gente tem no terceirão, não só a correria, outra coisa que eu acho, assim, gente, é uma bagunça pra decidir as coisas. Uma das nossa. coisas mais difíceis. É uma dando bagunça certo pra agora. decidir camiseta, pra decidir o que vai vender. Gente, meu Deus. Olha, um conselho, sentem e conversem, No tipo, primeiro tudo dia de uma de vez. aula. A gente de fechou a preferência. formatura o quê? 2 semanas E a atrás? camiseta eu vou E a fechar essa camiseta? semana. Juro, falta alguns professores Caneca mandar só foi o a nome. mais- O tamanho da camiseta. Pega aí eu vou G. fechar. Sim. Fecha no dia. E isso Vamos, tipo, é que a nossa Fernanda. sala é pequena, né? Vai no M, qualquer coisa ela corta. Enfim, gente, é isso. Agora, fazendo a pergunta oficialmente pra vocês, se vocês pudessem deixar um conselho pro pessoal que tá chegando, assim, um conselho de boas-vindas, assim, pro pessoal que vai entrar no terceiro ano que vem. O que vocês poderiam dar? Uma mensagem. assim. Estudem. Mas eu acho que acima de tudo, aproveitem. Sim. Acima Os de tudo, assim, amigos, sabe? porque Não, volte.
não se resume só a estudo e a faculdade. Tipo, você tem que Você tem pensar que também... aproveitar o momento, É, né? você tá tem que acabando. pensar também que esse é o último ano. Que é a última vez que você vai estar ali com aquelas pessoas, que é a última vez que você vai estar ali vendo seus professores por um bom tempo, todos os dias, no mesmo horário. É a última vez de muita coisa, sabe? É tipo, eu acho que assim, no último dia de aula vai ser tipo assim, Choro. é a última vez que eu tô Apenas fazendo... na formatura. É a última Choro. vez que eu tô fazendo tal Na coisa. formatura, E assim, é muito importante aproveitar esse último ano. Porque se você pensar só, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que passar em faculdade, vai chegar no final do ano, você vai olhar pra trás e vai falar, Nossa, perdi não muito aproveitei tempo. nada. E às vezes nem passa. Sabe? no final. E às vezes você olha e fala, não passei na faculdade. Então você olha e pensa, não passei na faculdade, não aproveitei com os Não meus aproveitei, amigos, não aproveitei os momentos, não fiz aquela dança da festa junina que eu podia ter feito, ou não participei daquele evento que a escola teve, ou sei lá, não fiz aquela aula. Que é um negócio que a gente tem que aproveitar muito, porque acima de tudo é um encerramento de um ciclo, assim, né? Sim. E é o que a gente pode sentir falta no futuro depois, Sim. né? Porque, querendo ou não, né, não tem como você voltar pra escola. Vou fazer o terceiro ano de novo. Vou fazer o terceiro ano de Só novo. por fazer. Eu acho que, pra mim, eu lembro quando eu tava no segundo ano, eu entrei muito na pira do terceiro passado. Que eles estavam, tipo... Nossa, é muito difícil. A gente nunca vai passar. E, tipo assim, eu acho que é importante escutar quem tá no terceiro ano, mas, ao mesmo tempo, não entrar na onda deles, sabe? Você tem que fazer o terceiro ano ser uma experiência unicamente sua. Porque se você já for criando expectativas influenciadas por outras pessoas, pode acontecer essa coisa de você passar todo esse tempo e não aproveitar de nada. Então, eu acho que, pra mim, eu tive que mudar um pouco o meu ponto de vista sobre o terceiro ano. E, no fim, não é tão ruim quanto eles falam. É difícil, é puxado. Mas não é aquela coisa, tipo, o mundo tá acabando. Agora, a gente não sabe em setembro, né? Vamos ver. Novembro, né? Tá chegando, a gente não sabe. Mas... Eu Voltou acho de que... férias, acho que o pessoal já fica... Acho que é um choro aqui, um choro ali por Coletivo. semana, uma coisa assim. Então, eu acho que fazer o terceiro ano ser seu, sabe? Lógico, assim, estudem. Por Respeitem favor. os professores. Não briguem todos os dias. Um dia sim, um dia sim, um dia não pode. brigar. Uma vez por semana Uma vez tá por bom. semana. Vai diminuindo. Mas... Não deixem só passar, tipo, estudem, não deixem deixem só passar senão- brigando ou se estressando com aquela pessoa que você não gosta, com aquele amiguinho que você não suporta, ver a voz todos os dias. Você é mãe Enfim. direta? Não. Não. Professor de gramática, não. Enfim, ou daquele É muito professor chato. que você não O gosta. professor também é muito chato. Sabe? Lógico. Estudem, respeitem os professores, tentem aproveitar. Lógico, porque é o que eu falei, assim, né? Aproveitar é essencial, mas não pode deixar Não vai de... largar Não vai também. largar, Não larga a mão, gente. Não vai senão- largar a vida, Senão depois você porque... não consegue levantar. Porque senão você vai fazer o terceiro ano de novo. E aí, você vai encerrar esse ciclo de novo. Porque É, terceirão pra- tem todo ano. Exatamente. Então, acima de... Lógico, aproveitem, mas não deixem de estudar, de ter uma rotina, de criar o hábito do estudo, né? De Eu acho que se apoiar esforçar. Mas também não se... mas também não Apoiar se... uns dos outros. Sim, se ajudar. Sim. Mas também não se cobrar tanto, tipo assim... Fiquei de recuperação naquela matéria, meu Deus. Fiquei de recuperação em uma matéria, a primeira vez na minha vida, meu Deus. Subu. Cara, você tá no terceiro Meu Deus, e ano. agora? Então você tá no terceiro ano, você Imagina tá super ficar de sobrecarregado. Você tá com muita coisa na cabeça, você tá com milhares de coisas na cabeça. E tem a prova. Então, assim, você ter ficado de recuperação a primeira vez na sua vida no terceiro colegial não é o fim do mundo. Gente, recuperação Sabe, você nunca mais você vai lembrar tem- na sua vida. Exatamente, até porque você tá passando Porque- muita coisa de uma Porque, vez. pensa assim, aqui na escola de recuperação, na faculdade é DP. Então. Você vai sofrer mais ainda, então. Mas esquece, assim, a dose vai ser querendo ou pior. não, a gente não tem uma vida só escolar, né? A gente tem uma vida fora da escola. Então muita coisa entra em questão na hora de estudar e tal. Então esse ficar de recuperação não é o fim do mundo. A gente uma nem vez tem na vida, tempo pra duas vezes, lamentar sei pra lá. isso, porque, tipo, é prova toda semana, então. é semana de prova de REC, aí já começa as provas de novo. Então, tipo assim, você tem 5 minutos pra chorar e é bola pra frente. Sim, lógico, só não vai Você quer deixar... lágrima, É, continua escrevendo. Só não vai pegar, assim, recuperação em 9 matérias, 10, enfim, porque aí fica meio complicado, assim. vida você de chegar no final do ano experiência, e tá, passar. Que aí você não passa A gente passou, mas assim, foi sufoco. Então,
cuidado só. Fica Mas- aí de conselho pros mais novos. E apesar de ser um pouco clichê, né, gente? Eu acho que é isso. É clichê, que nem os professores falam, mas terceiro ano não é o fim da sua vida. Tem vida após o terceiro ano, sim. Às vezes eu me questiono um pouco isso, mas, enfim, tô tentando acreditar. E... Enfim, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e também, como eu já disse, esse é o último episódio do nosso quadro Saindo do Ninho, da temporada 2023. Eu gostaria de agradecer vocês e aos outros colegas que puderam vir aqui ao nosso podcast. E para agradecer, a gente tem esses bombons aqui, espero que vocês gostem. Nossa! Já é o terceiro, né, Duda? Não, eu terceiro, no outro eu ganhei o marcador de página. Enfim, gente, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que assistiram também. Deixem seu like, compartilhem no Instagram, Spotify. É isso, gente. Muito Ano que vem é obrigada. vocês, tá? Exatamente. Você tem que deixar um legado também. É. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.